assim, em primeiro lugar, a coragem de aceitar o desafio da oportunidade, né? E desafiar o medo, a incerteza, o desconhecido, né? Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio Inovecast, onde a sua voz tem poder. E nós trazemos pessoas incríveis para que elas possam contar da sua trajetória, o que elas fazem e aonde elas estão. Hoje eu tenho o prazer de apresentar alguém super especial. Ela que tem mais de 30 anos de experiência no ramo de logística e também no ramo bancário em um dos maiores bancos do mundo. Eu não poderia deixar de dizer que também ela escreveu como coautora o livro Fortalecer junto comigo e nada mais nada menos do que a minha querida amiga Silésia Pena. Tudo bem? Tudo ótimo, Fernanda. Quanta alegria, quanto orgulho e gratidão de poder estar aqui com você, coautora comigo dessa obra linda que é o Fortalecer. Muito obrigada pelo convite e eu creio que nós vamos ter aqui uma noite incrível de bate-papo. Vamos, porque eu tenho muitas coisas a te perguntar, porque eu quero que as pessoas venham a conhecer quem é a Silésia, o que ela faz e de onde ela veio. Fernanda, poder dizer quem é a Silésia, isso significa para mim que a minha voz toma poder nesse mundo, em poder contar a minha história e compartilhar com outras pessoas que também têm o desejo de um dia abrir a sua voz e contar a sua história. Eu espero que ela seja inspiradora para muitos de vocês que estão aí do outro lado nos escutando. E conta pra gente um pouquinho só da sua história, de onde você é brasileira, mas você vive no Brasil, vive aqui na Suíça, vive em Portugal, aonde a Silésia vive e o que a Silésia faz. Fernanda, você disse um pouquinho da minha história. Realmente é um resumo, né? Porque eu tenho alguns quilômetros rodados, muitas histórias para contar, muitos países, muitos idiomas, e realmente vai ser um pequeno resumo, né? Sim. Então eu cheguei como uma jovem menina aqui, né? Uma jovem aqui na Europa em 1990, com 20 anos, né? Então já disse quantos anos eu tenho, mas foi assim uma experiência incrível, né? Eu tinha o desejo de conhecer o diferente, eu tinha desejo de estudar no exterior, de conhecer novas pessoas, novas culturas, né? Então eu tive o privilégio de poder estar vindo para cá. É uma amiga incrível e querida da minha infância, quase a minha irmã. Ela me trouxe, né? E eu comecei essa jornada. O meu voo já foi uma coisa assim incrível, entendeu? Porque eu tive um irmão que me financiou a minha vinda para cá. E na época ele me deu duas opções: uma passagem com uma companhia aérea renomada, que era a Varig, e como concorrência uma outra companhia aérea que já nem existe mais. E ele me disse: qual você quer? Com a Varig, dentro de 3 meses eu teria que retornar para não perder o bilhete de volta. E com a outra eu podia ficar 1 ano experimentando para decidir se eu gostaria de permanecer aqui ou não. Então eu optei por aquela que eu podia ficar 1 ano, né? Então assim, já foi uma aventura, porque eu nunca tinha andado de avião. Então a primeira vez eu fui do Rio de Janeiro para São Paulo, de São Paulo para Assunção. Em Assunção, nós esperamos 9 horas pelo próximo voo. Entrei naquele voo e fomos parar em Dakar, em Marrocos, para abastecer o avião, né? Meu Deus, você deu uma volta ao mundo quase. Já no início. Já no início, para chegar aqui na Suíça ou onde? Para chegar em Linz, na Áustria. Né? O avião foi abastecido em Marrocos e nós seguimos viagem com parada em Madrid, depois em Bruxelas e depois finalmente em Frankfurt. Meu Deus, que você deve ter pensado, esse lugar é muito longe. É muito longe, foi uma aventura incrível, né? E chegando ali nós ainda trocamos para o trem e andamos 6 horas, viajamos 6 horas de trem para chegar em Linz, onde eu morei durante alguns anos, né? E ali onde eu aprendi alemão, onde eu conheci a cultura. Então, assim, já foi uma experiência incrível desde o início, né? Sim, uau. E já passei por
2 continentes ao mesmo tempo, né? Sim, sim, já de primeira mão. Você lembra desse tempo? Você ficou angustiada? Você ficou com medo de ter que descer? Você teve que descer do avião e pegar uma outra aeronave ou você ficou na mesma aeronave? Não, em Marrocos a gente desceu para o aeroporto enquanto o avião abastecia, né? Aham. Eu me lembro perfeitamente daquele dia, daquele momento, e para mim tudo era incrível, tudo era super interessante, né? Aham. 20 anos andando de avião, conhecendo o mundo, e aquilo ali já corria nas minhas veias, né? O Aham. desejo de ir para o mundo internacional, de conhecer várias pessoas, de aprender outros idiomas. Então, Sim. assim, para mim aquilo ali foi incrível, assim, o início de uma jornada na qual eu estou até hoje, né, de viagens, e ela não termina. Sim, Ela e não nós vamos termina. chegar, porque a senhora realmente não para. É incrível, gente, como ela. Aonde você está, assim, de uma hora para outra estou em Paris, estou em Bruxelas, estou em São Paulo. Você não para. Mas antes de nós chegarmos nessa sua vida agora um pouco mais de, digamos assim, andarilha, digamos assim, Sim, num bom sentido. pode me chamar, Num bom sim. sentido. Eu quero saber, porque como eu falei primeiramente, você trabalhou mais de 30 anos na área de secretariado executiva, logística e produção de eventos. Sim. Conta um pouco pra gente da onde vem esse seu trabalho, da onde surgiu. Eu quero saber um pouquinho mais. Sim, isso tudo é parte de uma jornada, né, que eu comecei chegando aqui na Europa. Então, assim, cheguei na Europa sem falar o alemão. Meu primeiro passo foi aprender a língua. Então, eu me registrei na universidade em Linz, né? E eu comecei a aprender o alemão e eu estudava aquilo intensamente. Eu fui para o dicionário, copiei todos os verbos em todos os tempos, passado, presente, futuro, colei na parede e eu estudava aquilo ali todos os dias. E dentro de 8 meses, eu fiz a minha primeira prova de alemão, passei. E foi, assim, para mim, a minha primeira grande conquista, né? E dali eu comecei a procurar trabalho, né? Eu mudei de família e fui trabalhar com uma família. Eles tinham uma empresa e logo eles fizeram um teste em casa para eles testarem a minha fidelidade. Sim. Deixaram dinheiro, joias espalhadas e depois de me testarem, eles me convidaram para trabalhar na empresa deles. E ali eu tive a oportunidade de passar por vários setores da empresa e escolher em qual eu gostaria de trabalhar. Né? Então ali eu fiquei quase 2 anos, mas depois eu senti o desejo de ir para o próximo nível, né? Então eu mandei na época o meu currículo para algumas companhias aéreas em Viena e eu fui chamada no momento certo pela Ibéria, Companhia Aéreas Espanholas, e ali eu comecei o meu trabalho também nessa área e eu me apaixonei ainda mais pelas viagens, né? Então foi isso. E é interessante de dizer que hoje, nós vamos chegar lá ainda, mas hoje uma das suas partes, digamos assim, uma das coisas que você trabalha é algo que nós vamos estar falando sobre isso. Eu não vou falar agora ainda, porque tem outras coisas importantes. Temos então, muitos temas a falar. Você trabalhou para 30 países diferentes. Você fala vários idiomas. Fala aí pra gente quais são os idiomas que você, hoje em dia, fala fluentemente. Sim, eu já passei por 30 países, né? Sendo que eu vivi na Áustria, na Alemanha, na Holanda e no Brasil, onde eu tive que aprender os idiomas, né? Na Holanda, na Áustria, e ali também eu tive a oportunidade de trabalhar. Então, assim, em todos eles foi uma experiência incrível. Eu comecei na Áustria, trabalhando naquela empresa internacional, que era uma empresa de computação. Parti para a capital, Viena, para poder trabalhar numa companhia aérea. E depois de Viena, né, eu voltei para a Alemanha, né, após já com a família. E em todos esses lugares eu tive a oportunidade de trabalhar. Então, em Linz, eu aprendi o alemão na universidade, foi uma experiência incrível. Me conectar com várias culturas, com várias pessoas, né? E na Holanda, eu tive também o privilégio de aprender o holandês, assim, no pé da letra,
porque tinha um sistema muito bem organizado que enquanto nós íamos para a escola de alemão, as crianças ficavam numa creche. E ali naquela creche não demorou muito e eles me convidaram como voluntária para poder ser a responsável pelos pais internacionais e fazer a conexão dos pais com a escola, da creche com a escola. Então, assim, foi um trabalho voluntário, incrível, onde eu trabalhei com a conexão de várias culturas. Tive a oportunidade de viajar para países na época como a Alemanha, fui para Berlim, Paris, e ali eu palestrei como representante daqueles pais internacionais em públicos muito grandes, e para mim foi um motivo de orgulho, de alegria muito grande, né? Sim. E depois da Holanda, nós fomos para Hamburgo, e eu sempre trabalhando, mesmo na posição de mãe, dentro de casa, eu fazia as minhas coisas, os meus trabalhos, as minhas vendas na internet, eu nunca parei. Que maravilha! E dentro da sua trajetória, você hoje ainda se encontra trabalhando para um grande banco. Sim. Na Áustria. Sim. Como é que surgiu essa oportunidade de você estar indo trabalhar? E são 20 anos agora, né? Que você está na mesma empresa. 10 anos. 10 anos. 10 anos, foi uma... Assim, a forma como eu cheguei ali foi muito interessante. Porque nessa trajetória aí chegou um momento que eu voltei ao Brasil. Né, com os meus filhos, a gente decidiu ali de forma transparente, de eu ir passar esse tempo com os meninos no Brasil, né? Então foi maravilhoso, porque foi um momento que aquilo fez um bem emocional, estar mais próximo da família, muito grande pra gente. E num dado momento eu entendi que poderia fazer sentido regressar para a Europa. E um dia eu realmente estive passando ali em Frankfurt, a caminho para Hamburgo, a caminho parei ali em Frankfurt e esqueci o meu laptop no controle do aeroporto, né? Eu percebi isso um dia depois, em Hamburgo, e aí eu voltei para buscar. Nisso que eu volto, eu dou uma volta pela cidade, deixei ali 3 currículos, sendo um deles nesse banco, e no outro dia eu fui chamada para uma entrevista. Só que eu ainda morava no Brasil, né? Então eu voltei ao Brasil, organizei a vida e depois voltei já para começar a trabalhar ali, né? Então assim, vamos dizer assim, do desastre surgiu uma oportunidade que eu abracei com toda a força, mantive o contato durante o período que eu voltei ao Brasil para me reorganizar. E voltei com toda a força, com toda a energia, abraçando aquela oportunidade. E ali eu estou até hoje, né? Então, o interessante nesse cargo que eu passei a realizar, a fazer, né? É que toda a minha história de vida, de muitas mudanças de países e ter que me adaptar a culturas diferentes, diversidades, viver com muitas adversidades, aquilo tudo se tornou uma coisa positiva para aquele cargo onde eles procuravam uma pessoa que tivesse esse perfil. Porque eu estaria servindo ali a diretores que viviam essa experiência da internacionalidade, da adaptação em um país estrangeiro, né? Então, tudo que eu aprendi na minha jornada, com a minha própria vida, da minha história, da minha vida pessoal, com a minha família, me serviu e me serve até hoje muito ali naquele cargo que eu executo. Parece, a gente escutando assim, parece tudo muito lindo, Silésia. Tudo muito maravilhoso, muito fácil. Vamos conversar com quem está nos assistindo hoje? Conta pra gente um pouquinho quais foram os obstáculos que você teve que lutar contra, que você teve que ultrapassar, para que as pessoas saibam também que não é somente tudo lindo hoje, claro. Exatamente. Você traz aprendizados de todas as coisas que aconteceram, mas acho que é interessante as pessoas saberem também quais foram os percalços que aconteceram no meio do caminho. Com certeza, né? Você imagina, lá voltando para o início, né, da minha vinda para a Europa, eu tinha 20 anos, eu não falava nenhum idioma, nem sequer o inglês praticamente, né? Eu nunca tinha estado no exterior, eu estaria longe da minha família. Então, assim, em primeiro lugar, a coragem de aceitar o desafio da oportunidade, né?
e desafiar o medo, a incerteza, o desconhecido, né? Mas eu me decidi por aquilo. Sim. Porque a vida, ela traz oportunidades. Ou você abraça e se decide por elas, ou você né, você paralisa e fala, não, isso é demais para mim, eu não vou. Mas comigo foi o contrário. Eu fui audaciosa, curiosa, e me lancei. E aqui eu estou hoje. Mas os desafios foram muito grandes, né? Sim. Então, assim, lidar com culturas diferentes, com diversidades e muitas adversidades, né? Os desafios, né? Entender o comportamento humano, porque cada lugar que você chega, né? É claro, uma outra cultura, uma outra língua. Então, as pessoas são diferentes. Então, assim, eu tive essa curiosidade de entender o comportamento humano, né? Das culturas, das diferenças, mas assim, eu tive momentos específicos, né, de grandes desafios. O meu primeiro local de trabalho, né? Então, assim, a gente tem que mostrar que nós somos de uma outra cultura, mas que nós também trazemos as nossas competências. E assim, foram esses os desafios, né? Mas não só na área profissional, como também na área pessoal. Né? Em questões assim de mudança, cada país que a gente de cada país que a gente se mudava e o outro que a gente tinha que se adaptar, né? Novamente o recomeço. Recomeçar é interessante, mas não é algo fácil. Sim, né? Imagina. A gente tem que todos os dias tomar a decisão. Não, eu quero me adaptar. Eu quero entender as pessoas desse lugar. Eu quero fazer parte. Então, você ir para o desconhecido, né? Aceitar uma mudança é uma decisão diária. Sim. Você falou algo interessante que é sobre você se deixar tomar conta do desconhecido. E muitas das pessoas aprenderam uma outra língua, aprenderam um novo idioma. Você acha que muitas das pessoas que estão na Europa, pelos anos de vida que você vive aqui, uma das maiores dificuldades que as pessoas passam é porque elas se fecham para uma nova língua, para aprender e para se comunicar com as pessoas que vivem naquele lugar? Com certeza, né, Fernanda? Porque assim, não é fácil você chegar num lugar diferente e você começa a aprender aquele idioma e você começar a falar. Né? Mas eu volto de novo para o tema da nossa voz, assim, a decisão de você se integrar, de você vencer num lugar diferente, é uma decisão que você tem que tomar todos os dias. E eu digo assim, quando você não sabe fazer algo com perfeição, você primeiro começa, depois você melhora. Sim. E eu acho que essa frase, ela nos acompanha em todas as áreas da vida. Comece, aprenda os vocabulários, vá entendendo como as pessoas funcionam, né? E daí você vai melhorando. E a gente melhora a cada dia e eu estou aqui melhorando até hoje, né? Sim, que maravilha, que maravilha. Dentro da sua trajetória, você falou que foram desafios não só na área do seu trabalho, trabalhística, mas também pessoais. Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre como foi a experiência de você se ver com 2 filhos. Exatamente. Sozinha. Não sei se você quer falar sobre o acontecido. Enfim, se não quiser, tá tudo bem. Mas como foi para você, de uma hora para outra, estar sozinha com 2 crianças na Europa? Sim, eu passei por um divórcio, como muitas outras mulheres, né? Então, assim, eu entendo que eu não fui a única a viver uma experiência como essa, né? Mas, de fato, assim, a responsabilidade, né, de educar e de conduzir, né, 2 seres humanos, né? Sim. Você conduzi-los pelo mundo, todo esse processo de integração é um desafio, né? Sim. Porém, eu digo assim, nós não somos perfeitos nos nossos papéis que a gente ocupa na vida, né? Entre eles o papel de mãe. Sim. Né? Então, eu digo assim, não existe uma perfeição na educação, mas quando você faz com amor, com consciência, com dedicação, no desejo de todos os dias acertar,
fazer o seu melhor, dar o seu melhor, dentro daquelas circunstâncias que você vive, essa já é a perfeição na maternidade, né? Então, a gente não fala aqui de perfeição no sentido de que você não faz nada de errado, mas de perfeição no sentido de que você dá o seu melhor. Mas é um desafio muito grande, né? Porque são seres humanos que dependem de você, né? Eu amo os meus filhos, eles sabem disso. Mas são desafios que você passa, né? São questões de saúde, questões escolares, questões espirituais. Sim. E assim, eu agradeço muito a Deus por ter tomado essa decisão de viver a minha maternidade, de dar a eles o melhor dentro do que eu entendia por ser o melhor, né? Mas é um desafio. Eu gostaria, nesse sentido, de motivar todas as mães que também têm responsabilidades pelos seus filhos, muitas delas sozinhas, né? Que elas deem o seu melhor dentro das circunstâncias que você vive, né? Que nós vivemos. E acredite que o que você faz com amor, aquilo ali é um fruto que você semeia e que ele pode Dentro desse tema que você está falando agora, eu gostaria que você trouxesse 3 passos, digamos assim, para aquelas pessoas que estão passando por isso que você passou. Nós conversamos muito hoje sobre alguns temas Sim. bem íntimos, né? E eu gostaria que você deixasse mais uma vez sobre esse tema, sobre a mulher se ver sozinha, porque nós sabemos que eu sou mãe, meu filho tem 8 anos, e eu deixei de uma certa forma, eu venho de uma carreira também de secretária executiva e outras coisas mais, eu deixei de uma certa forma o meu trabalho para cuidar do meu filho. Além da pandemia e outras coisas que ajudaram ainda nesse sentido de eu ficar em casa, porque não era o meu interesse de primeira de ficar em casa. Eu queria fazer metade, mas eu vi que não tinha como fazer a metade para mim, tá? Então, eu gostaria que você falasse para essas mulheres que passam por isso, e eu acredito que algumas delas devem se sentir até culpadas pelo fato de terem que trabalhar para poder sustentar os filhos, assim como você fez. E que eu acredito que esteja tudo bem, mas você passou por isso. Então, eu acho que ninguém melhor do que você pode estar falando ao coração dessas mulheres. Sim. Fernanda, é uma oportunidade muito grande eu poder estar aqui nessa posição, tendo essa pergunta que veio de você, né? Porque eu tenho certeza que há muitas mulheres que vivem essa mesma situação. Eu sou muito grata por eu ter um Deus no qual eu creio, né? Então, em todos os momentos, em primeiro lugar, eu tinha a certeza de que, apesar de não ter a minha família por perto, eu tinha a companhia do meu Deus. Isso me deu muita força, me trouxe muita energia. Então, a primeira coisa é nós nos conscientizarmos de que nós não estamos sozinhos, né? E não estar sozinho não significa não ter família por perto. É você ter um ponto no qual você confia, né? No meu caso, eu confiei muito em Deus, então eu tive essa certeza. Então, a primeira coisa é nós nos conscientizarmos de que nós temos um Deus acima de todas as coisas que está olhando por você, mãe, e está olhando também pelos seus filhos. Essa conscientização já nos traz uma calma, né? Uma tranquilidade de que se o mundo desabar, você vai estar sempre ali na companhia dele. Então, isso traz muita segurança, né? O segundo passo, uma coisa que eu sempre, que eu percebi logo, né, que apesar de quando uma mãe ela vai trabalhar para sustentar a família, esse sentimento de culpa, né, que você tem, porque você não pode dedicar mais todo o seu tempo aos seus filhos, segundo passo, faça o que estiver ao seu alcance, faça da melhor forma. E as coisas elas vão se encaixando ao nosso redor, né? Nunca tenha o sentimento de culpa porque você não está passando aquele tempo integral com seus filhos. Você está fazendo o seu melhor. Então, assim, aceite, né? Confie, aceite a sua situação atual, dê o seu melhor, né? E, em terceiro lugar, viva, né, o amor de forma intensa com eles, né? Sim. Fazendo tudo que você pode do fundo do seu coração
E eu creio que no final as coisas elas vão se encaixando. A gente nunca sai sem arranhões. Isso eu posso garantir, né? Mas eu aprendi que eu tenho uma cicatriz aqui no meu braço, que quando eu era criança, uma vez eu estava vindo da igreja, né? E aí eu vi um pé de jabuticaba maravilhoso. Eu todo estava pretinho. todo pretinho, lindo. Eu estava com um vestidinho branco e eu subi naquela árvore, pulei a cerca, subi com essa minha amiga, inclusive, que me trouxe aqui para a Europa, a Rosa, né? E aí, quando o dono gritou, quem tá aí, né? Eu pulei da árvore e eu me machuquei aqui, então eu tenho uma cicatriz aqui até hoje. E eu digo assim, eu olho para essa cicatriz, eu me lembro exatamente daquele dia. Um vestidinho branco, eu pulando da árvore, sangrando e saindo correndo. Porém, quando eu olho para essa cicatriz, eu me lembro daquilo, porém ela não dói mais. E é isso que eu queria dizer, né? Nós passamos por dificuldades na vida, sangra, dói, eu sei que dói muito, mas nada melhor que o tempo para você se curar e um dia olhar para trás e falar, eu me lembro de tudo como foi, só que não dói mais, sabe? Então, assim, isso é uma coisa da qual eu posso falar. Isso envolve muitas coisas, envolve superação, perdão. Muitas vezes nós erramos nas nossas interpretações e precisamos também aprender, né? Sim. Mas nada melhor que o tempo, e enquanto esse tempo vai passando e você vai se dedicando, fazendo o seu melhor, aquilo que eu disse, confiando em Deus, fazendo o seu melhor sem o sentimento de culpa e do fundo do seu coração, as coisas elas vão se encaixando e você olha para trás e fala, não foi tudo perfeito, eu não fui perfeita, eu me machuquei, sangrou, mas se você viveu essa jornada dando o seu melhor, tenho certeza que um dia você vai olhar para trás e falar, eu me lembro dos detalhes, mas não dói mais. Sim, sim. Muito bom, eu costumo dizer isso, tem isso até dentro do livro, que eu falo que as feridas do passado vão estar ali, que se tornaram cicatrizes, só que elas não doem mais. E nós podemos, hoje em dia, falar sobre as nossas dores, sobre o que aconteceu, de uma forma inteligente, de uma forma calma. E você que tá vendo esse podcast hoje, eu acredito que esse podcast é para você também. Mãe, empreendedora, mulher que se viu em algum momento só com seus filhos, porque a Silésia é prova viva de que você sim pode chegar a patamares muito altos, mesmo tendo filhos. E que você não venha colocar a culpa talvez de você não estar no lugar que você gostaria porque você não pode por causa dos seus filhos. Isso não é verdade. Isso é uma desculpa que você está dando. E a Silésia é prova disso, né? Porque você fez acontecer. Fernanda, é exatamente isso que eu queria dizer. Quando a gente, né, igual eu estou sentada aqui, está sendo um privilégio poder falar com você, poder falar com vocês. E a impressão que dá muitas vezes é que parece que foi ontem e tudo passou muito rápido e tudo foi simples. Não, não é sobre isso que eu estou falando. Quando eu falo de olhar para uma ferida e você se lembrar de cada detalhe, porém não sentir mais aquela dor, isso não é algo de um dia para o outro. É um processo. Sim. E naquele processo, durante esse processo, baseado na minha experiência, o importante é você não parar. É você não paralisar. Você estar sempre em movimento, procurando o melhor. Eu me lembro que quando eu comecei, né, esse meu processo de estar em grande parte do meu tempo, né, responsável pelos filhos de forma mais sozinha, eu olhei ao meu redor e eu falei, eu preciso trabalhar. Eu já trabalhava, mas eu trabalhava em casa, eu estava fora do mundo corporativo. E eu tomei aquela decisão. O primeiro trabalho que eu consegui foi num call center, em Hamburgo. Sim. E eu comecei ali a trabalhar 3 horas por dia e comecei a me posicionar dentro da nova situação. E isso é importante, né? Eu me interessei por fazer cursos, voltar a estudar e realmente eu coloquei um propósito muito claro. Eu tinha 40 anos,
nesse momento que eu estou te contando da minha vida. E naquele momento eu posso compartilhar isso aqui com vocês, tá? Eu tomei uma decisão clara, que eu gostaria de vencer na vida. E eu falei exatamente o seguinte, dentro de 10 anos, eu me dei 10 anos de tempo. Dentro de 10 anos, eu quero a minha independência financeira, eu quero voltar a ter um reconhecimento no mercado de trabalho, eu quero ter o meu apartamento e eu quero ter dado para os meus filhos uma direção. Independente do que eles fariam com isso, eu assumi aquela responsabilidade comigo mesma. E eu trabalhei em cima disso. Sim. Foram os meus 3 propósitos. E hoje eu olho para trás e digo, que bom que eu me decidi por aquele propósito, porque eles aconteceram. Sim, e inclusive, falando sobre esse seu propósito, nós já vamos entrando aí um pouco nessa história sua de vida de que você é especialista comportamental, escritora dessa obra maravilhosa que nós temos aqui. Olha esse, que lindo! Maravilhoso. E temos aqui a Silésia. Vou abrir aqui, olha, gente. Olha que coisa mais linda. Ops, vamos lá. Olha que coisa mais linda. A foto dela aqui, com prefácio sobre a pessoa da Silésia, quem ela é, o que ela faz. E eu achei muito interessante que você colocou aqui, na sua frase especial, não basta existir, é preciso crescer. Explica pra gente um pouquinho essa frase e o que foi que você colocou neste livro aqui como mensagem. Sim. Bem, esse livro aqui, né, é justamente com esse nome aqui, porque a gente vai passando por fases. Você vence uma, vem a outra, né? Então, eu tive a fase dos filhos saírem de casa e eu olhar ao meu redor e falar qual o próximo passo. E nesse momento, eu pedi a Deus 2 coisas claras também. Eu estou contando para vocês algumas conversas minhas com Deus, né, de propósito. Então, eu entendi que eu precisaria de novas conexões e de novos grupos com os quais eu me identifico. E realmente, quando a gente se posiciona, as coisas vão se movendo ao redor. E sendo assim, né, eu me deparei com a oportunidade de participar desse livro. E quando eu li esse nome, Fortalecer, eu pensei, é dele que eu preciso para virar a próxima chave da minha história. Eu senti isso naquele momento, pelo título, Mulheres que Inspiram com Determinação e Coragem. Porém, assim como muitas vezes na vida, né, nós mulheres, a gente já fez, já lutou, já venceu, já superou, mas ainda temos um certo sentimento de insegurança. Será que eu sou realmente essa mulher que inspira com determinação e coragem? Mas quando surgiu essa oportunidade, imediatamente eu disse, sim, eu vou calçar esses sapatos, eu vou vestir essa camisa. Eu tenho uma história que pode inspirar a vida de muitas pessoas. E eu me decidi por isso, e eu posso te dizer o seguinte, que depois que eu me tornei autora de um capítulo desse livro, uma grande transformação já aconteceu na minha vida. E esse título, Não Basta Existir, é Preciso Crescer, por quê? Porque eu creio no crescimento não como uma prova de tudo que eu sou capaz, mas como uma necessidade natural do ser humano de crescer. Sim. Para se sentir parte do lugar onde ele vive, nós precisamos de crescimento para a gente fazer parte. Sim, sim. Se sentir parte, se sentir integrado. Sim, né? Você falando isso agora me vem em mente uma situação que aconteceu comigo há algum tempo atrás, já faz um bom tempinho. No princípio da minha caminhada como empreendedora, como autônoma, porque eu trabalhei, assim como você, mais de 25 anos em uma grande multinacional. E quando eu comecei a fazer o meu negócio, eu já tinha uma experiência. E eu queria trazer muito a experiência que eu trazia já de 25 anos, trabalhando para uma multinacional, ali do lado do CEO e do CFO,
eu que trazia tudo aquilo para dentro do meu negócio, porque a pessoa que estava junto comigo nunca tinha trabalhado diretamente em nenhuma firma na vida, nunca tinha. E aí eu percebi que nessa minha caminhada, pela vontade muito grande de, uau, eu quero crescer, eu quero fazer acontecer, eu quero viver verdadeiramente do meu trabalho, porque eu costumo dizer aqui que tem um momento bruxinha minha. E vocês sabem que eu gosto de ser bruxinha de vez em quando. Por quê? Ela já tá rindo. Porque você, querida e querido que está aí nos olhando, pare de dizer que você vai ensinar o caminho das pedras, sobre as pedras. Pare de dizer que você vai ensinar outras pessoas a crescer o seu negócio se você nunca na vida passou pelo processo. E eu falo isso de verdade, eu falo isso com muito prazer e como uma bruxinha mesmo, como uma bruxinha. Porque como é que eu vou dar o caminho para alguém se eu nunca percorri? E aí, dentro do que você falou, eu tinha muito essa fala dentro de mim, ainda tenho, porque você trabalha ainda em um grande banco, você fez a sua trajetória e muitas vezes a pessoa que estava ao meu lado dizia, mas para que você vai dizer o que você fez, que você trabalhou em multinacionais, que você tem títulos? E não é sobre os títulos, mas é sobre a trajetória que você teve até então, e até mesmo para você justificar algumas vezes algumas decisões que você toma, porque você já viveu isso em outros lugares, não sendo chefe, mas sendo a secretária do chefe, estando dentro de um environment, que eu digo. E aí essa pessoa me dizia sempre assim, mas você está vivendo no passado. Eu digo, não é viver no passado. É simplesmente dizer aquilo que eu fiz, que eu sei, que eu trabalhei e que tá tudo bem você fazer isso. Como é que você vê hoje em dia? Porque nós conversamos sobre isso anteriormente e nós sabemos que no seu caso, essa mudança que você está tendo agora na sua vida tem custado alguns bons ou boas gracinhas de algumas pessoas, de acharem que devem dizer para você o que você deve fazer ou deixar de fazer, ou o que você deve comunicar para as outras pessoas ou não. Então, assim, queria que você falasse um pouco sobre isso, do que é esperado da Silésia e o que a Silésia está fazendo hoje em dia, passando por esses obstáculos e dizendo, não, eu sei o que eu estou fazendo, eu passei por isso. Fernanda, eu repito aquela frase que a gente já conhece, né? Até essa semana passada eu coloquei lá no meu Insta, vive o propósito quem passa pelo processo, né? E a gente, quando se conscientiza desse processo e que você está vivendo um propósito, não há nada que aconteça ao seu redor que possa te paralisar, né? Eu tenho consciência do processo pelo qual eu passei, das dificuldades, dos vales, né? Dos desafios. Então eu olho para trás hoje e é aquilo que eu digo, né? O arranhão está aqui, houveram feridas, mas eu tenho consciência do processo e eu tenho também a consciência do propósito. Todos nós temos um propósito nesse mundo. E a gente só precisa descobrir qual, né? Eu digo assim, até hoje eu ainda estou buscando rastros ainda do meu propósito, né? E o fortalecer veio realmente para me fortalecer nesse propósito, nessa busca de propósito. E quando essas coisas acontecem, eu entendo, tem pessoas que nos amam e às vezes elas observam mudanças e transformações e elas até se preocupam, né? O que está acontecendo? Silésia sobe e desce de avião, anda de trem, hoje está aqui. Onde que a Silésia está hoje, né? Por quê? Porque o fortalecer me trouxe essa mudança não é mudança, aprimorou o propósito da minha vida, que é abrir a minha voz e contar a minha história. Porque eu tenho entendido cada vez mais que existe muita gente por aí precisando escutar histórias motivacionais para elas serem inspiradas. Por quê? Não é uma questão de se exibir, é uma questão de viver um propósito.
e fazer com outras pessoas o que outras já fizeram comigo, Sim. que é me inspirar, né? Então, assim, muitas pessoas às vezes se surpreendem o que está acontecendo. Virou blogueirinha. Virou blogueira, Ai. né? Mas tá sendo muito interessante esse movimento todo, né? Eu já tenho sido convidada para ir a lugares, palestrar, e então é uma transformação incrível e a minha gratidão é imensa, porque eu pedi por isso, eu pedi a Deus por isso. Então isso é um pedido, é uma oração que está sendo atendida, né? Porque não para engrandecimento ou para exibição, é porque eu tenho a certeza dentro de mim que nós vivemos num mundo onde nós precisamos servir para estarmos bem. E isso é crescer. Sim. E crescer até o fim. A vida, ela só termina quando ela termina ali nessa terra, né? E até chegar esse momento, eu tenho a convicção de que nós nascemos para inspirar outras pessoas, para aprender com outras pessoas e também inspirar outras pessoas. E é nesse processo que eu estou hoje vivendo isso, né? E, inclusive, nessa trajetória, eu já estou, assim... inclusive, assim, descobrindo, né, novos horizontes e sendo pedida para ocupar certas posições e certos cargos. Sim. Com alguns grupos, né? Sim. E eu decidi que onde eu for chamada, eu vou abrir a minha voz, eu vou contar e também estou aqui à disposição para responder perguntas, né? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas têm muitas curiosidades. Eu tenho uma grande amiga que mora em Hamburgo, que me ajudou muito naquele processo difícil, né? Do início, depois do meu divórcio. E ela sabe de todos os detalhes, assim, da minha vida. E deve ter o quê? Mais ou menos um mês, ela me perguntou, assim, espontaneamente... Si, me conta como que a gente faz para viver essa vida que você está vivendo, de tantas viagens, você está aqui, você está ali, né? E aí, na mesma hora, ela mesmo respondeu, não, Si, desculpa a pergunta, eu sei por onde você passou para poder estar onde você está hoje, né? Ou seja, pelo vale, pelo processo. Sim. E é muito importante as pessoas viverem esse processo com verdade e trazer essas verdades para as pessoas, porque nós sabemos que nós vivemos nesse mundo da internet, estamos em vários eventos e vimos muitas coisas reais e muitas coisas irreais. E assim, aquilo que você traz é a realidade de superação de uma menina jovem que saiu do Brasil e conquistou algo tão incrível, que é o lugar onde você está há 20 anos, e também no lugar onde você está, o lugar que você está conquistando agora. Porque a Silésia, ela está nos palcos, né? Tem preparado algo muito importante para explicar para outras mulheres. Mas olha só, você que está aí, antes de nós continuarmos aqui com o nosso bate-papo, sabe aquele botãozinho aqui do lado de like? Então, por favor, meus queridos, vai lá, dá o like. E se você não tá gostando, pode dar o dislike também, que a gente não tem problema com isso. Nós somos mulheres que podemos lidar tanto com o bom quanto com o ruim. E se você... Deixa pra lá. Não, peraí, deixa pra lá que eu não vou fazer isso não, porque esse momento é de eu ser boazinha com vocês. E diz, inscreva-se no canal. Vai no canal da Silésia. Conversa lá com ela, porque é muito importante que você dê o seu feedback, que você dê o seu like e principalmente que você mande esse podcast aos seus amigos que você acha que precisam escutar o que nós estamos falando aqui hoje. Se você não só tem o Fortalecer, como você também tem um outro livro em mãos, que é A Alma Brasileira na Europa. O que é esse? Eu estou vendo que é uma coletânea, novamente, com outras mulheres. Conta um pouquinho sobre esse segundo livro. Fê, é o seguinte, quando você dá um passo consciente, desejado, sincero, as portas vão se abrindo, né? Então, assim, depois que aconteceu o Fortalecer, né? Nós tivemos o lançamento em Mabélia, né? Nós estivemos ali. Depois em Lisboa, foi um momento incrível. Nós nos conhecemos ali, né? Então, assim, gente, olha...
um dos presentes, né, que o Fortalecer me trouxe foi conhecer pessoas incríveis como você. Obrigada. Pessoas competentes, extremamente posicionada, uma excelente comunicadora. Aqui, explicitamente minha gratidão pela nossa amizade, né? Então, assim, ali as portas começaram a se abrir e logo eu recebi o convite também para participar da Alma Brasileira na Europa. E o lançamento desse aqui foi em Genebra, no livro, né? No Salão do Livro em Genebra. Também com outras mulheres e homens incríveis que também têm aqui as suas histórias para contar. E essa sou eu. Eu tenho uma alma brasileira na Europa. Sim. Né? E eu conto essa história com muito prazer, porque é a minha história. E o que eu tenho para dizer é o seguinte: a minha história só eu posso contar. Isso é uma coisa que ficou claro para mim. Se eu não contar a minha história, quem vai contá-la? E é isso também que eu quero dizer para vocês que nos escutam. Cada um de nós temos uma história. E somente eu posso contar a minha e você pode contar a sua. Então, não perca mais tempo. Comece a escrever o seu roteiro, a sua história e a oportunidade surgirá no momento certo, que você possa contá-la para o mundo e inspirar outras pessoas também. E assim foi a Alma Brasileira na Europa. Então, vejam só, em pouco tempo, um lançamento em Mabélia, na Espanha, um lançamento em Lisboa, Portugal, e um lançamento em Genebra, que é uma cidade linda aqui da Suíça. E olha, gente, o que eu estou para dizer é o seguinte, que muita coisa ainda está por acontecer. Ah, sim, como está. Como escritora. Exato, como escritora, como mentora, que você tem se posicionado cada vez mais. Nós estamos chegando quase ao finalzinho do nosso podcast e eu tenho, assim, um momento muito, muito gostoso, tá? Que é o ping-pong. O que é o ping-pong? Eu faço algumas perguntas rápidas e você responde aquilo que você quiser e vier em sua mente. Vamos lá. Ela não sabia disso, gente. Eu gosto. Não sabia mesmo. Gosto. Eu vou ter até que mudar esse quadro do ping-pong, porque algumas pessoas acham, já sabem, vem pra cá e acham, ela vai fazer o ping-pong. Eu vou mudar algum momento isso aqui. Uma palavra que te define hoje. Gratidão. Um livro de cabeceira no momento. Bíblia. Um lugar no mundo onde você se sente em casa. Comigo mesma. Um evento inesquecível que você organizou ou participou. Sim, eu tive alguns eventos, né? Mas eu organizei um evento com um quarteto que canta música gospel. Um quarteto que canta música gospel, a capela. É a capela. O Comúnio, meus amigos do Comúnio, nós temos planos de estar chegando aqui esse ano na Europa e vai ser incrível, porque eles são incríveis. Então, esse evento que a gente realizou em Hamburgo, já tem algum tempo, foi um evento incrível. No lugar cabiam 400 pessoas, chegaram 600, nós tivemos que fechar as portas. Esse evento, para mim, foi inesquecível e nós iremos repeti-lo. Ai, que maravilha, maravilha. Um mentor ou mentora que te inspira? Olha, eu tenho algumas pessoas, né? Mas eu tive algumas pessoas que passaram pelo meu caminho, né? No passado, eu tive uma chefe aí agora, onde eu trabalho, né? A minha chefe anterior, ela me posicionou muito dentro daquilo que eu sou, né? A Catherine Musil, gosto muito dela, ela me deu uma direção muito boa, né? Tiveram várias outras pessoas, eu estive em contato também com a Priscila Andrade, né? Eu aprendi muitas coisas com ela, e agora eu tenho uma mentora também, a Natália Abreu. São as últimas pessoas, tá, gente? Porque tive várias pessoas que passaram pela minha vida e ela está me mentorando no meu na minha nova função na vida, que é ser também mentora de mulheres. Né? A gente está trabalhando em cima disso, já estou mentorando algumas mulheres, então tenho sido muito inspirada por ela. E eu também tenho a minha psicóloga, que é uma pessoa incrível, de uma sabedoria muito grande, que é a Heloísa Vargas. E eu tenho muito a agradecer a essas pessoas pela influência que elas me causaram nos últimos tempos. Que lindo, que lindo. Então, olha aí, gente, que maravilha você falar o nome de todas essas pessoas como inspiração.
Convida ela para ver o seu podcast, para elas verem que você está falando delas. Sim. Isso é muito lindo. É gratidão. Eu vejo gratidão nisso que você está fazendo. Uma música que te levanta nos dias difíceis. Olha, desde o ano passado eu tenho uma música que me inspira muito, que ela se chama Hoje Não, do Pedro Valença. Uhum. E ali essa música diz, pode chover, pode fazer sol, pode cair o mundo, né? Mas eu estou em paz, né? Então essa música me inspira muito desde o ano passado. Quando eu estou num diazinho assim, eu escuto e já fico bem. Uhum. O que significa a palavra fortalecer para você? Uhum. Fortalecer significa para mim o reconhecimento da força que existe dentro de mim e que durante muitos anos eu tinha esquecido. Uhum. E essa palavra, juntamente com esse livro, veio trazer à tona a silésia que existe dentro de mim, que estava adormecida, mas que está revivendo cada vez mais para fortalecer outras pessoas que estão ao meu redor e precisam também de sentir essa identidade que existe dentro de cada um e que talvez esteja também esquecida. Algo que ninguém imagina sobre você. Sim, é algo que alguém jamais imagina sobre mim. É difícil, porque eu sou uma pessoa muito expressiva, muito aberta, né? Não tenho dúvidas que eu gostaria de ter um parceiro, uma pessoa especial ao meu lado que me acompanhasse, né? Mas esse presente não é algo muito fácil que acontece por aí. E muitas pessoas sabem disso, né? Mas tem algumas que talvez duvidem, porque principalmente ultimamente, né? A vida já está tão boa, Sim. né? E por que mais alguém na sua vida? Mas se aparecer alguém especial, sim, as portas ainda estão abertas. E aí, senhores e senhores, escrevam para a Silésia. Aceitamos currículos. Tô brincando. Que serão avaliados. Muito bem avaliados. Muito bem avaliados. Se você pudesse dar um conselho para você mesma de 10 anos atrás, qual seria? Te conheça melhor, trabalhe no conhecimento pessoal e coloque limites. Limites nas relações e limites em tudo que eu mesma vivo, né? Sim. Então, assim, a colocação de limites, a valorização própria, isso significa reconhecimento do que você é e, em uma palavra simples, autoestima. Precisamos trabalhar a nossa autoestima para podermos viver o nosso propósito. Que maravilha. Silésia, foi uma honra receber você aqui no nosso podcast, com toda essa força, essa garra que você nos contou sobre tudo aquilo que você fez e conquistou até hoje. Para mim é um prazer enorme. E esse livro também foi um presente para mim também, porque através desse livro eu encontrei mulheres incríveis, assim como você, que criamos esse carinho e essa amizade. E aqui estamos hoje e não vai parar somente por aqui. Nós temos muitas coisas boas para dizer, né, que vão acontecer daqui por diante. Então, você que está aí junto conosco, fiquem de olho, porque a Silésia já falou sobre alguns planos que ela tem e vão vir outras coisas mais. Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado vai gostar de estar participando ou de estar escutando o que nós vamos aprontar aí juntas. Com certeza. Fernanda, foi uma gratidão estar aqui no I9Cast. Eu me sinto aqui já em casa, na sua presença. Realmente, para mim, foi uma experiência incrível poder aqui usar a minha voz para poder estar contando um pedacinho da minha história, de tudo que eu vivi. Existe muita coisa ainda por detrás disso, né? Sim. Outros livros com certeza virão, porque livros significam conexão e conexão significa transformação. Posso ler aqui? Sim. Um trechinho do meu livro aqui no final, que na verdade é um trecho de uma outra pessoa
e um trecho da Bíblia que me inspira muito. Um deles é: de tudo ficam 3 coisas. A certeza de que estamos sempre começando, a certeza de que precisamos continuar, a certeza de que seremos interrompidos antes de terminar. Portanto, devemos fazer da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. De Pessoa, é um trecho aqui, né, de Pessoa, Pude Luz, e eu me inspirei muito nessa frase aqui. E por último, um verso bíblico da Bíblia que me acompanha por toda a minha vida, que está escrito em Deuteronômios 31, verso 8. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Uau! E ao mesmo tempo, aqui o verso final, assim, o pensamento final do meu livro. A jornada ainda não acabou. Ainda há muito para receber e oferecer. Muito para sonhar, viver, aprender e celebrar. Desistir jamais. Que incrível, parabéns, muitíssimo obrigado mesmo. E você que ficou até agora aqui conosco, eu não poderia deixar de agradecer os nossos sponsores que estão aqui nessa telinha, Amorim, Ticket Flow, que o seu evento com a Ticket Flow com certeza será um sucesso. Princess, Amanda's Line, para deixar os seus cabelos lindos e maravilhosos. De Maria Juvelia, que muitas das vezes eu estou usando também algumas peças dela. Alessandra, Micropigmentação e Schulum. E também Digital Alliance, Marketing Digital. E no próximo episódio vocês vão ver que vão entrar mais 2 novas pessoas aqui para o nosso time de sponsor. E se você quer ser nosso sponsor, entre em contato conosco. Nós vamos ter o prazer de falar com você. Muitíssimo obrigado, Silésia. Foi um prazer. E vamos para o próximo, não é? Com certeza. Estamos juntas. Estamos juntas. Beijo para vocês. Até a próxima. Chegou a hora.